tô dando uma dica de quem vai conversar com a gente. Por que será que tem uma cadeira odontológica e uma mesinha de atendimento? Vamos saber agora. Oi pessoal, bem-vindos ao programa E Tá Tudo Certo. Eu sou Cibele Santos e hoje estou com uma convidada muito especial, a doutora Sandra Moura. Bem-vinda, muito obrigada por aceitar o convite, Sandra. Eu que agradeço demais, Cibele, agradeço muito o seu convite. Obrigada. A Sandra é uma terapeuta que tem me ensinado muita coisa e espero que vocês aprendam um pouquinho com ela e se interessem pelo assunto. Então vamos lá. Ai, Sandra, que bom conversar sobre o que a gente vai conversar. Essa semana, no domingo, nós temos o Dia das Mães. E eu queria que você falasse. A Sandra, ela começou como dentista, né? Acho que foi a tua primeira profissão, primeira formação, né? Sim. E hoje ela é terapeuta e ela inclui os dentes dentro da terapia. Sim. Assim como a biocibernética bucal. E a antroposofia odontológica. Olha, antroposofia odontológica, olha que interessante. E tá tudo junto, né? Pode ser mesclado, pode ser combinado, pode ser complementado. Sim. Eu gosto muito desse termo, né? Porque mesmo que tenham autores que são, assim, aparentemente antagônicos, com a prática a gente percebe que eles são complementares, né? Cada um viu a situação sob um ponto de vista e depois se complementam, né? Isso é muito bom. Eu já faz um tempo que caiu essa minha ficha. Para os mais novos foi um insight. De que não precisa ser ou, pode ser e. Exatamente. Né? A gente pode ir somando todos os conhecimentos. Eu tenho exemplos assim concretos dessa complementaridade, né? Por exemplo, na constelação odontológica, a gente usa a decodificação dentária, né, que foi feita por diversos autores. E eu assumi uma posição de que a pessoa veja dentro dela como é que aquele dente se manifesta. Então ela vai trabalhar com o arquivo arquetípico, que é o dente, só que nós vamos usar a imaginação ativa de Jung. Então eu respeito todos os autores, sim, acho que todos têm um valor inestimável. Uma contribuição importante, sim, né? Só que na hora da prática, eu não fico tendendo para um ou para outro. Eu vejo dentro como é que funciona, né? Então isso eu acho muito importante, essa complementaridade entre os autores. Com certeza, eu acho que isso enriquece muito. Porque aí não fica uma briga, você está certo, você está errado, a sua teoria é a melhor, a sua é a pior, a sua é mais ou menos. Isso fica equilibrado. Claro. Né? Você pode usar todas as vertentes e ver como é que se manifesta dentro de cada um. Sim. E, Sandra, vamos conversar um pouco sobre mães? Vamos eu digo assim que enquanto tiver mães, existem terapeutas para tratar a judiação. Essa foi boa. Então, Cibele, eu vou um pouquinho mais fundo nisso. Eu queria começar a falar um pouco do feminino, sabe? Ótimo. Porque na maioria dos trabalhos, quando está assim mais complexo, está mais desafiador, muitas vezes você não quer impor uma situação de solução para a pessoa. Se você colocar o feminino ancestral saudável, que sempre existiu e sempre existirá, aquilo emana um fluxo energético para o sistema que toda a parte feminina fica mais equilibrada, mais beneficiada mais com beneficiada. isso, né? Então esse feminino, que é a mãe, óbvio, a mãe natureza, a mãe terra, a mãe ancestral, mãe Maria, Iemanjá, Kuan-Yin, todos os nomes que você puder dar. E todos os arquétipos, né? Engloba todos os arquétipos do feminino, ela é extremamente importante, muito importante. Não tem como você falar de mãe se você não falar do feminino antes, né? Então essa polaridade feminino e masculino, e que para nós hoje é importante a mãe por causa da proximidade com o Dia das Mães, né? Que tem uma egrégora fortíssima, sim, sempre, né? Eu acho muito importante falar do feminino saudável, porque a gente foca, em geral, a gente focaliza as questões que precisam ser resolvidas, que estão disfuncionais na família, né?
quando a gente vai fazer um trabalho de psicoterapia, ou de psicanálise, ou de constelação sistêmica. Então você vai focando no que está errado, no que está disforme, Sim. no que está disfuncional. Porém, vamos dizer assim, essa maneira de ver o sistema, ela também precisa evoluir. Porque se você ficar focando no que está disfuncional, você acaba esquecendo como é o funcional. E fica sempre na dor, né? E aí cutuca a dor e vem a dor, você vivencia. Uma vez, assim, o ano passado, eu pedi para as pessoas que iam frequentar a próxima reunião de constelação, para elas trazerem por escrito como seria viver uma semana num sistema saudável. Ela podia escolher o sistema que ela quisesse. Escolher o sistema familiar de origem, sistema familiar atual, sistema do trabalho, organizacional, empresarial, o que ela quisesse escolher. Só que ela vai imaginar, usar a imaginação, para pôr aquele sistema todo em ordem, funcional. Tá. Ou seja, cada um no seu lugar, papel, desempenhando a sua função. Você acredita, Cibele, que ninguém trouxe? Por quê? Não é que a gente foca no que está errado. É porque a gente praticamente esqueceu o que é o saudável, o que é o funcional. E então vamos imitar a natureza. Eu sempre cito isso. Porque se você imita a natureza, você está mais próximo do saudável, do que é natural, do que é espontâneo, do que é, vamos dizer, saudável mesmo. Claro. Né? Você imita a natureza. E isso, eu acho que em se tratando de mãe, tem um peso e uma reverberação muito maior. Então, essa presença energética, não é nem física, tá, Cibele? Porque não importa se a mãe já faleceu, se a mãe mora longe, se a mãe isso, se a mãe aquilo. Não, a energia da mãe sempre, para sempre, estará presente. Sim. No DNA. Isso que eu ia falar, desde a Simples concepção, assim, né? Desde a concepção. E de toda a linhagem feminina. A vovó, principalmente do lado materno, do paterno também, mas mais do materno. E toda a linhagem feminina estará presente. Tanto nas mulheres como nos homens. Não tem grandes diferenças aí. Então, a gente falar da mãe, da energia materna, ela é um desafio muito grande, porque você precisa captar, não com a cabeça, mas captar com o coração o que é ser mãe. Como é isso? Como funciona? Não é? Então, tem uma lei nas constelações, uma das leis, é que você só pode dar o que você recebeu. Claro, mas isso é até, vamos pensar que até uma lei da física. Uma lei da física. Então, como é que você vai ser uma mãe saudável se a sua mãe não conseguiu ser saudável com você, porque a mãe dela também não foi saudável com ela? Então, você vê que colocar o feminino ancestral saudável é muito importante. É que você traz a força de uma forma bem feita. Exatamente. Que ainda não teve, vamos dizer, a influência de outros fatores que foram deturpando e tornando os sistemas disfuncionais. Então, hoje, você quer ver? Vamos pegar um exemplo prático? Vamos lá. A sogra. A sogra, ela é mãe do marido ou mãe da esposa. Sim. Né? É a sogra, ela é mãe. Sim, claro. Só que tem uma crença meio que assim, ancestral aí, de que sogra não é boa. Mas você sabe que é incrível, mas eu vejo isso mudando um pouco hoje em dia. Graças a Deus, porque eu também vejo isso, infelizmente, né? Mas ainda eu dou de cara assim, quando eu vou conversar sobre esse assunto com as pessoas que vão constelar, não, porque a minha sogra não me dou bem com ela, porque eu quero fazer um negócio e ela não quer, eu quero montar não sei o que lá, ela não quer que eu monte, e ela sempre pergunta do meu filho, do meu marido e não pergunta de mim. Eu ainda enfrento isso. Sim, eu imagino. E ela é mãe também. Claro. A energia materna também está presente nela. Então aí tem um detalhe importante, né? Se todas as noras ou genros, eles, vamos dizer assim, tivessem um momento de gratidão pela sogra, claro,
Porque foi ela que gerou... Que gerou e o objeto amado. O objeto amado. Pelo menos no momento, né? Sim. Então, Sem dúvida. É muito bonito isso, né? Porque o que quer que seja que tenha acontecido para você não ser, vamos dizer, agradável, ela não ser agradável para você, a sogra, Claro. O momento de gratidão eu acho que é muito pertinente aí, Sim. cabe muito bem, porque muda a vibração, né? Muda a frequência. Então você, nossa, mas foi a minha sogra que gestou o meu marido, deu a luz a ele e hoje eu estou com ele. Sim. Não é? Já muda um pouco a situação. É que eu percebo que às vezes a sogra está em outro lugar em relação ao filho. E hoje isso está mudando também. As mulheres, né? As mulheres têm seus papéis independentes da maternidade, então não tem mais aquele filho como objeto de vida. Que eu tenho uma verdadeira assim, admiração profunda mesmo pelo Jung, Carl Gustav Jung. É uma das pessoas que eu mais admiro, né? E ele descreve uma síndrome chamada Síndrome do Ninho Vazio. Sim. Que é quando os filhos saem de casa, homens ou mulheres, e casam, vão morar em outro local, ou vão estudar em outro local, fazer uma viagem não sei para onde, e de repente a mulher se vê em casa sozinha ou com o marido, o companheiro, né? E ela percebe que está vazio, que falta algo, que algo ali não está presente. Sim. Né? E ela estava acostumada a se dedicar a esse algo que está ausente agora, e de repente ela sente um vazio. Então, síndrome do ninho vazio. E parece que muitas vezes a mulher ela tem que olhar de novo para o marido sem ser pai. Porque às vezes o filho ele fica tão objeto no meio que nós estamos nós dois pelos filhos. O filho sai e fala, meu Deus, o que eu estou fazendo com essa pessoa aqui dentro? E aí você descobre muitas vezes que você nem conhece direito o seu marido. Né? Porque você está acostumada a vê-lo como pai do seu filho e você como mãe do seu filho. E aí o casamento, que na verdade deveria ser prioritário, por uma questão que vieram antes de hierarquia, fica em 10º plano. Porque aí o filho vai embora e você percebe que, né, ficou aquele vazio. Então o ser mãe, ele engloba assim muitas facetas, muitas, né? E que vão se tornando meio disfuncionais. Por exemplo, a mãe quer o filho para ela, porque o filho dá segurança para ela, porque ela gosta do filho. Então, é um amor que acaba dominando, que acaba, vamos dizer, invadindo. Né? Na constelação tem um exercício muito interessante que quando o indivíduo, pode ser homem ou mulher, ele vai adultecer, ou seja, se tornar adulto. Sim. Sob o ponto de vista do Bert, isso significa que ele vai se sustentar financeiramente e que ele vai ter uma vida sexual com sentimento, com amor. Sim. Né? E isso é necessário que haja um certo afastamento dos pais. Claro, até para o filho se autogerir. Isso, porque senão fica sempre dando palpite, fica invadindo, fica querendo mandar, querendo chamar o filho de volta. Tanto é que a maioria das pessoas, quando se separa, volta para casa dos pais. Né? Então, eu aprendi um exercício que é fazer uma miniatura do pai e da mãe, vamos fixar na mãe, né, que hoje é a energia materna. Faz uma miniatura dela mental e coloca ela dentro do seu coração. Porque esse amor que os filhos sentem pela mãe e que a mãe sente pelos filhos, nunca ele vai acabar, nunca. Ele pode se transformar, ele pode piorar, ele pode melhorar sob o ponto de vista sistêmico, mas nunca vai terminar. Então, se você faz esse exercício de colocar a sua mãe no seu coração, você não vai mais precisar ficar perto dela para demonstrar o amor que você tem para ela, por ela. Você não vai mais precisar dizer para ela onde você está, o que você está fazendo, e nem ela vai cobrar isso de você. Então isso é um adultecer saudável, né? Que você não está presente fisicamente, mas para sempre a energia está
parece que isso não é uma questão de idade. Você está falando em adultecer e tem muitas pessoas na terceira idade, com a mãe que não é mais viva e ainda está nesse processo, né? Isso não tem a ver com a idade cronológica. Não tem a ver. Não tem a ver. Tem pessoas já adultas, vamos dizer, cronologicamente falando, mas que ainda estão morando com os pais, ainda espera que os pais proporcionem algumas coisas para eles não se sustentam, eles não conseguem se desvincular. Tem outros fatores envolvidos, tá? Tem sim. Mas essa forma de ver a mãe e da mãe também ver o filho, ela precisa crescer, ela precisa se libertar, ficar livre e não ficar aquela coisa, não, você é minha mãe, eu tenho que cuidar de você, ou você é meu filho, vem aqui morar com a minha mãe. Dependência de lado a lado. Essa codependência precisa terminar para o sistema ficar saudável. Isso eu já cansei de... E aí, só falando para o pessoal que de repente não está acostumado com os termos, um sistema saudável, como é? Lembra que você falou, você passou para o pessoal esse exercício. Então, conta para a gente o que é um sistema saudável. A primeira coisa é você visualizar o sistema que você escolheu. Vamos colocar o nosso sistema de família de origem. Isso. Para focar na mãe. Tá? Família de origem. Bom, quem eu sou? Eu sou Sandra Maria Richter Ribeiro Moura. De onde que eu vim? Eu vim de Jorge Flaviano Lage Ribeiro Moura e de Sônia Richter Ribeiro Moura, que é minha mãe. Então, esse basicamente é a minha família de origem. Tem os irmãos, tem, enfim, toda aquela coisa, mas vamos focar nisso. Então, para isso estar em ordem, eu tenho que entender que eu sou filha deles, energeticamente. Jorge é pai, Sônia é mãe e eu sou filha. Enquanto eu era criança, cronologicamente falando, eu demandava uma atenção, porque eu sabia comer sozinha. Claro, tem uma dependência física, emocional. A partir do momento que eu entrei na adolescência, eu vou me libertando disso e eles continuam sendo meu pai e minha mãe, só que eles são casados. E eu tenho que entender que eles são casados. Que eu não vou ocupar o lugar da minha mãe e fazer as vezes de esposa do meu pai. Então às vezes, o que acontece na família, tipo, o filho ou a filha se juntar com o pai para reclamar da mãe, é um embaraço grande no sistema. Tem até expressões características, né, Cibele? Ah, aquele ali é filhinho da mamãe. Sim. Ah, ela é filhinha do papai. O que significa isso do ponto de vista sistêmico? Significa que a filha ou o filho está ocupando um lugar que não é dela. Sim. Não é daquela pessoa. Está fazendo parte do casal. E o casal é só o marido, a mãe e o pai. Mostra uma disfunção imensa entre o casal. É uma pergunta que eu sempre faço nas constelações. Para que seus pais casaram? Ou para que você casou? Não é por quê? Para quê? Ah, eu casei para ser feliz. Não existe isso. Por que não existe? Primeiro que você está delegando para outro a sua capacidade de ser feliz. Você está pondo isso nas mãos de alguém. Perigosíssimo, Perigosíssimo, né? Segundo, o casamento, ele é uma divisão de responsabilidades também. Então, se você está dando toda essa responsabilidade para o outro, qual é a sua responsabilidade? É fazê-lo feliz também? Então fica uma coisa sem sentido, né? E aí chegamos a uma brilhante conclusão, na maioria das vezes, que os casais não se gostam. Então, a mãe não quer ter um relacionamento de esposa com o pai da criança ou do adolescente. Então ela empurra a criança para lá, para fazer o papel que ela não quer fazer. Porque ela descobriu para que ela casou. Mas vamos bem complexo isso. Sim, mas vamos falar para os espectadores que esses movimentos são inconscientes. Totalmente inconscientes. Isso é importantíssimo isso, Cibele. Porque o campo morfogenético, que é onde acontecem as constelações, a gente solicita que o campo mostre a verdade. E a verdade, ela não está no consciente. Isso, porque senão o pessoal começa, não, mas eu não faço. Não, muitas vezes a gente faz isso sem saber o impulso. Saber. Agora, o que acontece aí é que você percebe que no campo, quando você coloca os representantes, o pai vai para um lado, a mãe vai para outro.
E o filho ou a filha acompanha o pai ou acompanha a mãe. Então, a energia materna num sistema de família de origem, sistema familiar de origem, ela é extremamente importante que ela esteja realmente como mãe daquela criança ou daquele adulto ou daquele adolescente, enfim, daquele indivíduo. Claro. E que ela tenha conseguido entender com o coração para que ela casou. Para que ela teve aquela criança. Isso dá um nó, né? Você veja, Cibele, vamos falar da maternidade. Muitas e muitas vezes a gente pergunta para uma mulher que vai constelar para que ela teve filho. Ah, é para salvar meu casamento. Olha, essa criança já nasce com uma responsabilidade gigante, né? E é impossível. O casamento jamais será salvo por um filho. Ele pode até prolongar aquela situação de, vamos dizer, de estar junto, sim, entre aspas, né? Mas salvar um casamento? Uma criança vai salvar o casamento? Não, é que acontece que agora tem uma criança para ser cuidada, para ser sustentada. É um projeto em comum, dá para sobreviver porque tem um projeto em comum. Mas o casamento já acabou faz tempo, entendeu? Então, a maternagem, a energia da maternidade, a mãe, ela é mãe daquele indivíduo e ela é esposa ou companheira ou, enfim, qualquer coisa do homem, do marido. É parceira. Parceira. E essa evolução do entendimento do que é ser mãe, ela precisa continuar. Sabe por quê, Cibele? Porque hoje as estruturas familiares estão muito diferentes. Muito diferentes. Desconstruídas, né? Desconstruídas. Vamos dizer assim, se a gente chamar isso de evolução, né, ou de mudança, isso foi acontecendo ao longo dos anos. Sim. E não foi controlável. Não é controlável. Não é. Então veja, hoje as famílias não é mais, eu vou casar na igreja, no civil, com todo o respeito a esses casamentos, claro, maravilhoso, mas hoje não é mais assim. Poucas pessoas ainda têm esse propósito. Uhum. Então hoje os casamentos, as famílias, elas estão muito diferentes. Muito diferentes, né? Então qual é o papel da mãe nesse sistema novo, ou diferente para nós? Eu estou com 71 anos, então eu ainda sou da geração que ficava noivo, sim, que casava na igreja. Tinha todo um protocolo a seguir, protocolo né? a seguir. E hoje isso está totalmente desconstruído. Né? Você pode encontrar ainda pessoas que fazem claro, isso. Claro. Tudo bem, é uma questão de você sentir que deve fazer. Mas o número é bem menor. Gente, se pensarmos em 20, 30 anos atrás, que não é tanto... Então vamos voltar lá para o saudável da família de origem. Como que é o saudável hoje? Vamos imitar a natureza. Tá? Porque então vai ficar muito difícil você definir o que é saudável. Né? O que é cada um estar no seu papel, no seu lugar, desempenhando aquela função. Porque você pode estar naquele lugar, mas está estático lá. Eu sou a mãe, mas eu estou paradona aqui. Não, você tem que estar dinâmica, desempenhando sua função. Mas dificilmente uma mulher está paradona. Você sabe que eu vou falar uma coisa, até pessoal minha, que eu estou sentindo assim, impulso de falar. Eu tenho 2 filhos, né? O Felipe de 47 e o Guilherme de 38. Quando o Guilherme saiu de casa primeiro. Quando o Guilherme saiu de casa, eu confesso para você que eu falei, nossa, Jung tá certo. Realmente, a síndrome do ninho vazio bateu com tudo aqui. Ficou forte. E aí, eu senti a vontade de ligar para ele. Oi, filho, você tá bem? O que você tá fazendo? Aí, ele tinha ido para os Estados Unidos na época, né? Eu falei, nossa, mas agora você está se alimentando? Mãe, dá licença que eu preciso lavar minha roupa agora. Eu falei, o quê? Ele está lavando roupa? Não é possível. Coitado! Até que, né, demorou, hein? Passaram-se quase 2 anos, né? E eu falei, nossa, o negócio está diferente mesmo, é melhor eu me adaptar. Mas levaram 2 anos, Cibele. Leva, a gente precisa. Então, hoje, que ele já voltou para cá, que ele tá com a companheira dele, a Luana e tudo, eu consigo me manter assim naturalmente no meu lugar de mãe. Você falou uma palavra
chave, naturalmente. Naturalmente. Porque a gente, às vezes, com um olhar terapêutico, a gente sabe onde tem que estar, mas às vezes a gente não consegue. Esse naturalmente, sabe como é que eu percebo que ele é real? No meu coração. Porque antes eu ficava, né? Ah, e agora? E agora? O que será que ele está fazendo? E não sei o quê. Não, agora não. Eu sinto que está tudo bem. Que é assim que tem que ser. Então, eu vou dizer uma coisa que talvez choque muitas mães, como me chocou a primeira vez que eu escutei. Foi um curso que eu fiz, e nesse curso, quem estava ministrando o curso falou assim: sabe qual é a finalidade da mãe? Todo mundo ficou assim, né? É tornar-se desnecessário. Inútil, ser inútil. Quando eu escutei isso, Cibele, juro por você, quase que eu chorei. Sabe o que você está falando? Eu tô vendo aquela mãe italiana. Exatamente. Eu quase chorei. Acho que até chorei, acho que escorreram algumas lágrimas, entendeu? Aí eu fui para casa, saí do curso e falei, olha, eu preciso pensar nisso profundamente. E você sabe que aí é que está o segredo. Claro. Porque você está azucrinando a vida do seu filho, não quer dizer que você seja uma boa mãe. Quando ele coloca você no coração dele e você também o coloca ou a coloca no seu coração, esse amor, ele assume uma dimensão não racional. Ah, eu tenho que ser mãe. É uma comunhão, né? Exatamente. Ah, eu tenho que ser mãe, o papel de mãe é tomar conta do filho ou da filha, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Para com isso. Sabe o que eu percebo? As mulheres muito preocupadas de meu filho tem que ser feliz, isso depende de mim. É verdade. Nossa, isso é assustador. Se meu filho não estiver bem, ele estiver deprimido, eu falhei. Exatamente. Isso aí não demorou 2 anos, graças a Deus. Eu saí dessa aula do curso, fui para casa, né, refleti um pouco, pensei, senti e falei, é verdade, meus filhos são todos adultos, eles têm a vida deles, eu os amo e eles também me amam. Mas eu não preciso ficar perguntando se eles estão bem, se estão comendo, se estão isso, se estão aquilo. E aí eu me torno desnecessária. Ai, mas é duro, né? É duro. Não emocionalmente, você entendeu, Cibele? Sim, claro. Eu sou o tipo de mãe que eu fazia chantagem gastronômica com os filhos. Olha, a mamãe acabou de fazer aquela comida que você gosta. Você é mãe só de menino, né? Eu tenho dois homens. Olha, aquele pudim que você ama, a mamãe fez para você. Você não vai vir comer? Então, essa chantagem gastronômica terminou. Concluiu. Não é que terminou, ela concluiu. Sim. Ainda dá culpa se eles chegam em casa e falam, mãe, o que tem? Não tem nada, dá culpa. Olha, aconteceu diversas vezes, não dá mais culpa. Ai, que porque bom. Eu falei, olha, abre a geladeira curada. aí, tô curada. Abre a geladeira aí, vê se tem alguma coisa que você gosta, você pega. Mas isso, Cibele, requer assim algum sofrimento, Com sabe? certeza. Não é uma cura assim espontânea. Ah, eu estou curada. Não, você passa por um... Pelo vale da sombra da morte, né? Você passa pelo vale escuro. Então, Jung sabia das coisas. Quando ele fala da síndrome do ninho vazio, vocês prestem atenção nisso, porque é real. Isso existe mesmo, né? E o tornar-se desnecessária, que é a principal função da mãe, também passa por uma noite escura da alma aí. Até você sacar que realmente eles não precisam mais de você para se alimentar, para levar o casaquinho, para levar o guarda-chuva. Na maternagem, não precisa mais. Não é que não precisa da mãe, ele não precisa mais da maternagem. Exatamente. A mãe pode ser só uma figura de amor. E você sabe que o meu filho mais novo, o Guilherme, quando ele ganhou o primeiro celular, que graças a Deus não fui eu quem deu, ele estava estudando, né, na escola lá, e ele chegava em casa e falou, mãe, você não liga para mim? Eu falei, como não ligo para você? Os meus amigos, a mãe telefona para perguntar que horas eles vão chegar, com quem que eles estão, e você não telefona para mim. Eu falei, mas você quer que eu telefone? A partir de amanhã eu telefono para você. Então eu já tinha uma noção, entendeu? E ele reclamou disso, hein? Ele achou que eu não estava ligando para ele, nos dois sentidos, ligando o telefone e ligando de prestar atenção. Você não está me vendo, né? Exatamente. Aí eu falei, você quer? Amanhã mesmo eu já começo a ligar para você. Eu vou ligar de meia hora, tudo bem. Mas aí a gente chegou a uma brilhante conclusão que isso não era necessário, né? Então eu me lembrei disso porque tem um momento na vida dos filhos
que eles solicitam muito a mãe também. Muito, né? muito. Então eu peço que me desculpem todas as mães, né? O tornar-se desnecessário é no momento de maturidade, no momento que você percebeu que eles são adultos para viver a vida deles. E que isso não tem a ver com amar ou não amar. Isso é muito importante, né? E esse episódio do Guilherme, que eu não telefonava para ele serviu para dar um start nesse processo de tornar-se desnecessário. Foi né? uma das primeiras olhadas que você deu para nesse viés, né? Exatamente. Eu acho que uma das coisas difíceis para a mulher, ainda mais se ela não tem uma profissão, eu acho pior. Né? Profissão não que não trabalhe fora, mas não tem alguma coisa que ela se dedique, que ela gosta, que os filhos acabam sendo o motivo de vida. Esse você tocou num ponto importantíssimo, Cibele, porque, veja, se você sentir ou achar, você sente aqui e acha aqui, se você sentir ou achar que o seu filho é a pessoa mais importante da sua vida e que ele é a motivação para você fazer de tudo, a coisa não vai muito bem. Por quê? Porque ele é uma outra pessoa, ele é um outro indivíduo. E se você não tiver um objetivo seu, vai sobrecarregá-lo. Energeticamente falando, sistemicamente falando. Então, ele tem que ter o projeto dele, você tem que ter o seu marido, seu companheiro, o que quer que seja, tem que ter o projeto dele, e podemos ter um projeto em comum. Claro. Tudo bem. Mas o projeto individual não pode ser o filho. Quando eu digo não pode, é porque isso vai colocar no sistema um peso tremendo sobre uma pessoa, sobre nas costas de uma pessoa que é o filho e que vai impedir ou dificultar que ele siga a vida dele. Ah, não, eu tenho que cuidar dos meus pais. Não, porque minha mãe me deu tudo, ela fez tudo por mim, agora eu tenho que fazer por ela. E a gente vê muito comum isso, né? E até engraçado, porque tem uma coisa social de que se você fala, não, eu não ligo, tudo bem. Como você não liga? E para a mulher também. Mesma coisa. A mesma coisa, tipo numa separação. Se a mulher ela escolhe dar a guarda, fala, não, meus filhos vão ser criados melhor pelo marido. Não, abandonou os filhos. E você sabe que tem uma coisa interessante? Diversas vezes, não foi nenhuma nem duas, não. Muitas vezes eu constelei mulheres que tinham perdido a mãe e que elas cuidavam da mãe. Em geral são filhas únicas ou filhas mais velhas, tá? Que tem a síndrome do filho mais velho também que Jung menciona. Ah, não, mas tem que contar. Mencionou, tem que contar. Tem que contar. É a lei da feira, pois a mão tem que comprar. Então, nesse caso, que vamos dizer, a mulher, ela cuida da mãe. A mãe ficou doente, então ela cuida da mãe, ela faz tudo pela mãe. A vida dela não existe. Você pode ver que são mulheres que não casam, não têm relacionamento, não têm filhos, né? Porque ela ficou no papel de mãe e a mãe ficou no papel de filha. Então, qual é o sistema que vai para frente nesse modelo, modelo sistêmico? Não vai. E aí, detalhe, aparece no campo, a mãe morreu fisicamente mesmo. Sim. Faleceu. Aí, a filha, acontece algo com ela que também inclina para a morte. Ela quer seguir a mãe. Seguir a mãe. Eu tenho 2 casos de pacientes minhas que perderam a mãe na pandemia e as 2 tiveram problemas sérios de saúde. Uma delas caiu no box logo em seguida e ficou com problema de coluna. Ou seja, ela não consegue mais ficar na posição. E o que é a coluna? É o eixo central. O eixo é pai e mãe, né? Pai, a coluna é pai e mãe. Pai e mãe. E a outra pessoa, ela ficou deprimida, mas uma depressão assim que você vê que é decorrente do sofrimento da perda da mãe. É aquela depressão, não quero viver. Não quero viver, sabe? Então isso é muito sério, sabe, Cibele, essa história de o papel da mãe no sistema. É muito complexo. Eu sugiro, né, uma sugestão, que cada mãe reflita sobre o seu sistema de origem e o sistema da família que ela formou, de onde ela veio e a qual ela formou.
e que comece a ver o papel dela, mãe, e também dos filhos e do marido, principalmente, ou do companheiro, do pai dos filhos, com outros olhos. Que olhos? Olhos sistêmicos, ou seja, o que eu estou fazendo aqui nesse sistema? Qual é o meu papel hoje? Eu sempre gosto de perguntar as questões que eu faço para as pessoas que vão constelar hoje. Ah, eu tinha muitas saudades do não sei de quem, da minha família, de tal lugar. Eu falei, mas e hoje? O que você sente? A pessoa já faleceu, você não mora mais Porque nesse as coisas local. mudam, As né? O coisas tempo mudam. inteiro. Vamos voltar de novo para nova família, nova constituição de família. Sim, sim. Então, qual é o seu papel hoje? Hoje, nesse dia? O que você sente? Aí a coisa muda de figura, sabe, Cibele? Porque ou tá deprimido lá lembrando do passado, ou tá ansioso pensando no futuro. Ai, será? E agora? Meu filho vai ser pai, e a minha nora, e não sei o quê. Tá ansioso. Ah, não, quando ele era pequeno era tão bom, eu cuidava dele, ele gostava de comer isso, aquilo, outro. Você percebe? A pessoa não está no presente. No presente. E aí aquilo se esvai. O presente passa, você não viveu o presente e nem sabe qual é o papel que você está desempenhando ali. Se perde, né? Se perde. Então é muito importante que as mães se situem no presente. Qual é a minha situação hoje? Eu tenho 71 anos, tenho 2 filhos super adultos, cada um tem sua vida, eu estou aqui, amo os 2 filhos, eles também me amam, tenho meu companheiro que está comigo, vai fazer 50 anos, então essa é a minha situação. É a sua realidade. A minha realidade. Isso é muito importante. Para que é importante? Para a cura. O objetivo de tudo isso, Cibele, é sempre a cura. E a cura é muito complexa. Por quê? Porque ela envolve doença e saúde. Para você ser curado, você tem que ter estado doente. Como é que você vai ser curado de uma coisa que você não ficou doente? Ah, eu vou curar você, Cibele, de um câncer de pele. Mas se você não teve o câncer de pele, eu vou curar o quê? Sim, claro. Não é? Então, a cura, ela é extremamente profunda. Ela pressupõe uma doença e um estado saudável para você ser curado. Você conhece os 2 lados da moeda. Por isso que é muito importante você se situar no presente. Você pode até rever as situações de disfunção que teve, como eu dei alguns exemplos aqui. Você pode até planejar um futuro mais saudável. Tudo bem, mas você tem que estar no presente. Então, todas as mães que escutarem esse áudio, esse vídeo, eu solicito mesmo que vocês foquem na cura. Olhem para onde você está agora. Tire uma foto deste momento na sua cabeça e veja onde você está. E aonde você pode ir. Claro. Porque o planejamento não é um planejamento rígido. Em se tratando de sentimentos, o sentimento materno, paterno, filial também, não é uma coisa que você é rígida, não é. Sim. Mas você tem que ter um planejamento no sentido de almejar a cura. É isso que eu estou falando. É almejar um sistema mais saudável, mais funcional. E você sabe, Cibele, que eu, na posição de consteladora, é muito mais difícil para mim consertar no meu sistema algo que eu tenha detectado como disfuncional. Ah, com certeza. É a falta do espelho. Se você tem uma pinta na testa, você só consegue ver através do espelho, você não consegue enxergar. Então, eu fiz uma espécie de uma promessa para mim, para mim mesma, né? Não prometi nada para ninguém, para mim não mesma. É para nenhum santo, não, para nenhum santo, para mim. Que eu só faria para uma outra pessoa, terapeuticamente falando, algo que eu já tivesse conseguido fazer comigo, no meu sistema. Então eu não posso chegar para uma outra pessoa e falar, não, olha, o certo é isso aqui, ó. É pai, pai, mãe, mãe, filho, filho, filha, filha, nora, nora, genro, genro. Eu posso até mostrar um sistema saudável, mas se eu mesma ainda não conseguir, eu não vou impor isto para ninguém. E isso, Jung também falava que o terapeuta ele só pode levar o terapeutizado até onde ele mesmo já foi. É verdade. Porque senão vira uma grande mentira, sabe? Vira uma grande mentira. E isso não é mentira. A psicanálise... É verdade esse bilhete.
É verdade esse bilhete. Esse bilhete é verdadeiro. Você pega a psicanálise junguiana, você pega a constelação sistêmica, a constelação odontológica, enfim, qualquer ferramenta que você tenha para você conseguir se organizar e se curar, é muito honesto, desde que você tenha experimentado com você. Isso para mim hoje é imperativo, tá, Sibeli? É uma questão de ética interna, não é? Ética interna. Se tem uma coisa que eu me cobro, é isso. É que eu tenha usado comigo essa técnica. Que tenha alcançado aquilo que você acredita. Senão, isso não é válido. Eu já tive épocas que eu pesquisei muito, sempre gostei de estudar filosofia, religião, enfim, um monte de coisas. E eu chegava a propor coisas que eu ainda não tinha conseguido para mim. E isso é um furo na água. Porque vai chegar um ponto... Não tem propriedade, né? E você vai ser cobrado. A vida vai cobrar de você. Sabe o que vai acontecer? O terapeuta que fizer isso vai ser colocado na vida dele uma situação para ele resolver que é igual ou pior do cliente dele. E ele vai ter que resolver. Agora, você falando isso, tem alguns terapeutas que fazem uma coisa muito legal. Eles, eu já participei de grupo, é assim, vamos conseguir junto comigo. Sim, concordo. Então é um grupo onde vai se usando essa ferramenta e todo mundo vai se mobilizando. Mas o terapeuta ele se põe num outro lugar, né? Num lugar de estamos juntos. Eu já entendi. Então, você sabe que numa constelação, eu gosto muito de fazer isso. Numa constelação, ninguém fica sem ser constelado. Ninguém fica de fora. Ninguém fica de fora, né? Então, todos participam, energeticamente falando. E isso já é parecido com o que você está propondo. Eu gosto muito dessa abordagem. Essa abordagem é socrática. Sócrates já fazia isso. Reunia todo mundo lá na praça, no jardim. Alguém fazia uma pergunta para ele, ele devolvia a pergunta para a pessoa, para fazer a pessoa pensar. Vamos pensar junto, né? Chama-se maiêutica. Então isso é muito adequado. Aliás, eu acho que é um dos poucos caminhos que realmente são reais. É você trabalhar em conjunto. É uma terapia em conjunto. Não é o terapeuta aqui e o terapeutizado lá embaixo. Sim. Porque as dores, elas são comuns a todo mundo, né? Quando a gente está aqui falando de mãe, ou você é mãe, ou né, você já teve mãe. Então, é uma coisa que permeia todos. Não, e todos estão envolvidos nisso. Como é que a gente estaria aqui sem a nossa mãe? Sem chance. Olha, vamos pro clone, mas mesmo assim tem uma mãe, né? Tem uma mãe, tem um óvulo ali que representa uma mulher. Então, isso aí sempre vai existir, né? E eu vou nessa linha mesmo de dividir, vamos dizer assim, as tarefas, né, num sistema que todos vão ser terapeutas. Quantas vezes a gente aprende com terapeutizado? Meu Deus, muitas vezes. Muito. Né? E quanto o paciente ele te traz uma dor que você não tinha enxergado em você. Exatamente. E essa parte é importante, muito importante. E aí fala, nossa, eu também tenho isso, nem sabia. Isso aí. Não aconteceu muitas vezes comigo. Ainda bem, né? Senão que a gente tá atento, esperto no movimento, né? Então eu sou partidária desse tipo de terapia, de você dividir as coisas, grupos. Tem pessoas que eu também enfrento isso, todo mundo enfrenta, que não querem participar de grupos. Muito. Existe. Sim. Ah, constelação, mas eu vou ter que falar isso. E agora, não, eu prefiro individual. Tá? Eu falo para as pessoas, você nem sabe como o teu problema é leve, porque no grupo, né, você acha que você vai trazer uma coisa tão cabeluda, ai, minha fichinha. Mas isso também, você sabe que com o tempo vai diluindo. Eu já consegui levar para o grupo das constelações muita gente que falava, não, isso eu não quero. Sabe como que eu entro? Eu falo assim, olha, então vamos fazer o seguinte, você fica só observando. Claro. Se você for chamado para representar, você não fala aceita, que não fala quer. Que não. Pronto. Daqui a pouco a pessoa está lá dentro. Já aconteceu muitas vezes. Então isso eu respeito. Claro. Aliás, como consteladora, você sempre pergunta, né? Olha, o campo vai mostrar alguns segredos, vai mostrar algumas coisas que não são agradáveis. Você quer que eu fale sobre isso ou não? Posso falar em público ou não? Se a pessoa falar não, eu respeito. Né? Eu falo em off só para a pessoa. E as outras pessoas do grupo não ficam sabendo. Mas, em geral, isso também está diminuindo.
porque existe uma coisa de confiança, sabe? A confiança no grupo e no terapeuta, ela é muito importante, porque aí você fica, vamos dizer assim, livre para ver a verdade que o campo vai mostrar. Ou aquele aspecto do campo, né? Você se liberta. E como cada um tem na sua família, na sua história, um pouco daquilo... Sibeli, as histórias são bem parecidas, muito, né? As dores são muito parecidas. Muito parecidas. E eu insisto sempre em colocar o ancestral feminino saudável e coloco o masculino também. Mas hoje a gente está falando das mães, mulheres. Né? Então, a gente sempre insiste nisso, porque é uma energia que vem lá de trás, dos ancestrais, que flui para o sistema. Dá uma harmonizada energética, sabe? Então, todas as mulheres que se sentiram humilhadas, que fizeram abortos, que não perderam seus filhos, que sofreram violências, todas elas vão ficar mais, vamos dizer assim, presentes, né, como mulheres, como seres femininos. Faz uma imagem na minha cabeça como se a gente tivesse um tubo e esse tubo tivesse falhas, faltando. E aí quando vem essa energia, ela vem preenchendo tudo, de lá de trás até os dias de hoje. Porque esse seu exemplo, essa sua colocação é muito importante, porque houve épocas históricas mesmo, né, que as mulheres eram totalmente depreciadas, né? A mulher, o papel dela era, assim, ficar quieta. E faz pouco tempo, né? Não é tanto tempo assim. É verdade. Culturas também que as mulheres não eram valorizadas, né? Então isso tudo, o ancestral feminino saudável, ele dá uma equilibrada. Inclusive mulheres que não puderam nascer porque eram mulheres. Exatamente. Né? Porque se precisava de um filho homem, e aí quando era menina, era morta. Era morta, exatamente. Isso é gravíssimo. Num sistema isso dá uma disfunção incrível, incrível. Tá? Então as mulheres, mães, elas precisam, vamos dizer, estar equilibradas nesse aspecto. E isso o feminino ancestral saudável, ele faz. Ele traz essa cura, né, com essa energia. Traz essa cura. Muito importante. Deixa eu ver. Ô Sandra, eu queria que você desse uma visão sobre as mães que não tiveram o seu bebê. Né? No meu caso, eu fui mãe 2 vezes, mas os 2 filhos não nasceram. E assim como eu, tem muitas mães. E isso, né, eu já tratei, coisa e tal, é tranquilo, mas é diferente para o homem. Eu vejo assim, diferente. O homem, ele é pai praticamente quando ele pega o filho dele na mão, que dá aquela sensação de ser pai. A mãe, a partir do momento que você engravida, já muda a tua energia, a tua emoção, você é mãe desde o primeiro momento. É verdade. E você tocou num ponto importantíssimo, né? Eu vou falar do ponto de vista sistêmico, tá, Sibeli? Porque isso acontece nas constelações de muitas formas, né? A gente tem as crianças que não nasceram, tem as crianças que são natimortos, ou seja, morreram logo em seguida do parto. Dentre os que não nasceram, tem os que foram abortados, os abortos espontâneos e os abortos provocados, né? Então, que forma a gente pode trabalhar isso? A primeira coisa que tem que ser feita é visualizar a criança no sistema. Ela pertence ao sistema. Qualquer que seja o motivo pelo qual ela não está aqui hoje, ela pertence ao sistema. Eu perdi meu filho, eu estava grávida de 3 meses e ele não nasceu. Eles pertencem ao sistema. Eu não podia ter esse filho nessa época porque eu não tinha condições, eu fiz um aborto provocado. Ele pertence ao sistema. Ele morreu logo depois que ele nasceu. Ele pertence ao sistema. E Sibeli, não existe possibilidade da gente fazer isso sem sofrimento. A mãe sempre ela vai sentir, vai chorar, vai se arrepender de algumas coisas. Vai se culpar, né? Mesmo que ela não provocou, tem uma culpa. O que será que eu fiz? Na última reunião dos iluminadores sistêmicos, eu tive um caso muito bonito de uma mãe que tem 2 filhos nascidos e 2 que ela perdeu na gravidez, que não nasceram, né? Para o marido, isso foi fácil de administrar, relativamente fácil. Para ela, não. Ela precisou fazer, nós fizemos um luto para as crianças na constelação. E ela chorou muito,
mas aliviou demais. Você traz à tona uma outra coisa, né? Que parece que quando a mulher perde, ainda mais quando é no comecinho, ela não tem o direito nem de ficar triste. Exatamente. Assim, ai, que bobeira, nem era nada. Isso mesmo, isso mesmo. Então, esse reconhecimento do indivíduo no sistema é o primeiro passo. Você pode fazer isso até sozinha. Ensina o pessoal, pode, Sandra. Você pode fazer isso sozinha. Você pode fechar seus olhos, visualizar você grávida ainda, com barriga ou sem barriga, não importa. Visualiza a perda do filho, o filho saindo pelo canal vaginal. Você acolhe o que saiu, pequenininho ou mais grandinho, não interessa. Você acolhe, fala para ele que ele é muito querido, muito amado, que ele pertence ao sistema. Eu me emociono quando eu falo isso. É muito forte. Importante o que eu vou falar agora, Sibeli, é dar um nome para ele. Dá um nome. Porque ele é um indivíduo. Sim, ele é um ser, né? Um ser. E aí você faz um luto. O luto é um período que pode durar alguns dias, algumas semanas, até que você sente que ele está liberado para ele seguir o caminho dele. Você, como mãe, você autoriza ele a seguir o caminho dele. Então, esse ritual, vamos dizer assim, de pertencimento, de reconhecimento, de dar um nome, dar um lugar, dar né? um lugar e de liberar para seguir o próprio caminho, isso até pode ser feito sozinho, tá, Sibeli? Mas se for feito na constelação, existe também uma forma de você colocar os representantes das crianças, o representante da mãe. Eu, a princípio, não coloco o representante do pai, tá? Porque existem situações, Sibeli, que a mãe nem quer que o pai seja revelado. Muitas vezes é um relacionamento extraconjugal, ou alguém que não sabe quem é o pai da criança. Acontece, tá? Então eu não trago de imediato a figura paterna, tá? Trago só a mãe. Depois, se for o caso, a gente inclui o pai. Então a mãe, ela vê no campo os representantes do filho ou dos filhos que foram abortados ou nasceram e morreram, enfim, qualquer situação dessa. E é emocionante. Por quê? Porque o campo, ele traz uma verdade para a situação e todos se emocionam. É que a gente sente, né? Você sente. É uma questão de sensibilidade. Sibeli? Mesmo que uma de nós não tenha passado por isso, pode ser até que tenha passado, sim, alguém no nosso sistema passou e a gente está carregando aquilo, até sem saber. Sim, sim. E isso se manifesta. Muitos representantes choram ou ficam tristes momentaneamente, né? Até que você, a mãe, né, dá permissão. Meu filho, você não pôde estar aqui, você pertence, o seu nome é esse, eu amo você, sempre vou amar, mas você esteja livre para seguir o seu caminho. Então, essa hora é uma hora de libertação. O que quer que seja que você tenha feito ou deixado de fazer, você fica livre. Energeticamente falando. Sim. E o ser também, né? E o ser também, principalmente o ser. É. E nessa hora, se for o caso, a gente chama o pai, com a anuência da mãe. Tá? Com a anuência da mãe. E o pai ajuda a encaminhar a alma da criança. O pai também libera. Libera também. Então o sistema, ele fica curado. Vejam, o foco é sempre a cura, Sibeli. A cura sistêmica, energética. Porque vamos pegar uma doença física. Sim. Aonde que ela começou? No energético. Sim. Lá em cima. Psicossomática, Grodek está cansadésimo de falar isso. Então a cura também é energética. É o caminho de volta. Né? Então essa cura energética, ela vai se processando no sistema. E eu sei de fonte segura, porque eu tive contato com essa pessoa depois da constelação, que o casamento deles melhorou muito. Ah, que bem. Muito, sabe?
que ficou assim uma coisa muito mais leve. Como se ela tivesse permissão para ficar triste, para sentir a perda dos bebês. A perda dos bebês. É exatamente esse o ponto, Sibeli. Então isso é uma cura energética, que é a principal cura. E o pior é que quando acontece isso na família, vem todo mundo vai falar, não fica assim, já aconteceu com tal. Isso é comum, como se não fosse nada. Você não pode nem ficar triste, exatamente. porque assim, você tem que considerar que foi quase uma menstruação. Exatamente, eu vou aproveitar o ensejo dessa pergunta magnífica que você fez e vou falar sobre arrependimento. Ai, fala. O perdão, ele é uma coisa que nós não temos permissão para dar. Eu perdoo você. Não perdoa coisa nenhuma. Porque você não tem a noção geral da situação, a verdade da situação. Como é que você vai perdoar se você não sabe a verdade? Já o arrependimento é uma situação muito mais favorável. Por quê? Quando você se arrepende de algo, do aborto, por exemplo, provocado. É dificílimo uma mulher que não se arrependa do aborto provocado. Ela se arrepende. Em alguma instância, ela se arrepende. É uma carga muito mesmo muito que a grande, pessoa acredite, e sem julgamento de verdade. Nenhum verdade. Nada. Mas mesmo quem acredita até que o aborto é uma forma contraceptiva, tem um peso muito grande para a mulher. E o arrependimento, no meu perceber, no meu sentir, ele é muito importante em todas as situações. Por quê? Vamos supor, eu me arrependo de uma coisa que eu fiz há 20 anos atrás. Qualquer coisa que eu me arrependo. Se aquela situação se apresentar de novo para mim, eu não vou agir da mesma forma. Porque eu me arrependi. Nossa, boa visão essa. É muito importante isso. E não tem nada a ver com perdão, entendeu? Não tem a ver. O perdão é muito arrogante. Tem a ver com aprendizagem. Você tocou no ponto-chave. Então, eu me arrependo, sei lá, de algum tratamento que eu fiz para a pessoa que eu podia ter feito de forma melhor. Isso pode acontecer. Claro. O terapeuta pode se arrepender. Se apresentar de novo aquela situação no consultório dele, ele não vai fazer daquela forma. Não vai. Porque ele aprendeu a lição. Lá não dava para fazer, mas hoje dá. Hoje dá. Então eu sou muito partidária do arrependimento, mas não é um arrependimento choroso, sabe? Cheio de frescura. Não é autopunição, é arrependimento. É um arrependimento ligado à consciência. Olha, eu fiz isso, mas se acontecesse hoje eu não faria novamente, eu faria de outra forma. Então isso é muito saudável. Isso é cura. Claro, isso é cura. Isso é sinal cura. De que você está Exatamente. E que você entende o trajeto, porque é óbvio. E isso eu vou falar agora para as mães que abortaram. Aborto deliberado, provocado. Tá? Essa situação, o arrependimento é fundamental. Fundamental. Porque ela se julga, entende? Ela se julga culpada em alguma instância. E quando ela se arrepende, ela se liberta. E liberta também a criança que ela abortou. Então, nesse caso, o arrependimento é fundamental. É uma libertação. Não tem a ver com culpa. Eu para nem com certo e errado, não é nada disso. Olha, cada um de nós, Sibeli, faz o melhor que pode em cada situação que se apresenta. Com o que tem, né? Com a consciência que tem naquele momento. O arrependimento, ele mostra que a sua consciência hoje é outra. É outra consciência. Eu agiria diferente. Eu faria diferente. A minha decisão seria outra. Então, eu sou partidária do arrependimento profundo que leva você a um novo patamar de consciência. Se aquela situação se apresentar de novo, você não vai fazer igual. Nossa, eu gostei muito dessa diferença de arrependimento e culpa. Para mim, demais. Na minha cabeça era mais ou menos a mesma coisa, mas não é muito diferente. Não é muito diferente. Você pode começar com exemplos assim bem curtos, práticos, né? Que você tenha passado uma situação. Enfim, eu escolhi fazer isso aqui, vou por esse caminho, que é mais perto, é mais rápido. De repente você vê que esse caminho não era o melhor, né? Tinha outros caminhos. Sim. Se aquela situação se apresentar de novo, agora esse caminho eu não vou mais, eu vou por outro caminho. Aprendi uma rota nova.
Nossa, bárbaro. Bárbaro. Realmente isso aí é uma diretriz para mim, sabia? E tem um exercício. Legal, adoro exercício. Gente, pay attention no exercício. Eu vou mencionar esse exercício e depois, se vocês quiserem, eu menciono a fonte. A fonte é muito profunda. É um exercício para ser feito antes de dormir, sabe? E de preferência deitado. Você começa a fazer uma retrospectiva do seu dia, mas não do início do dia para o final. Do final para o começo. Então você, antes de dormir, de preferência não com muito sono, senão você vai dormir, tudo bem também. Você não chega no começo? Se dormir também, tudo bem. Existe uma recomendação que esse exercício seja feito todas as noites. Tá. Então você começa lá. Tô deitada, escovei os dentes, coloquei tal roupa para dormir, eu não coloquei nada, tô aqui deitada. A última coisa que eu fiz foi tomar um copo de água e vai indo, conversei com tal pessoa, encontrei tal pessoa, agora estou no meio da tarde, eu fiz tal coisa no consultório. E essa retrospectiva, Cibele, você vai se analisar. Encontrei tal pessoa, mas eu não fui muito gentil com ele, eu podia ter sido melhor. Podia ter falado tal coisa, ele estava tão triste, né? E na hora do almoço eu comi um monte de coisa que não presta. Puxa vida, eu também podia ter comido melhor, coisas mais saudáveis. E você vai indo até chegar na manhã que você acordou. Esse exercício, Cibele, ele já mostra a sua evolução de consciência naquele dia. Porque vão ter coisas que você vai analisar que você não faria igual. E tem coisas que você vai se cumprimentar. Claro. Nossa, que legal, isso aqui eu fiz mesmo do melhor jeito que eu sabia, foi positivo, eu cooperei com essa pessoa, cooperei comigo mesma, que maravilha. Consegui cumprir tudo que eu me propus para aquele dia. Exatamente. Então esse exercício é da hora que você dorme até a hora que você acorda. E é recomendado... não vou falar por quem, que você faça todos os dias. Recomendado pela doutora Sandra. Não, pelo amor de Deus. Isso aí implica num pós-mortem, sabe? Porque o que a gente chama de purgatório, que na verdade tem outro nome, é um período que você atravessa quando você morre, fisicamente aqui, que você não morre, né? Que você vai analisar toda a sua vida. Toda. Você vai fazer esse exercício, mas pela passa vivência. Aquele filminho que a pessoa, todo mundo já sabe, o filminho que passa rápido e tal. Só que se você fizer diariamente, você vai estar praticamente dispensada daquele purgatório. Porque você já fez. O filminho. Adianta o filminho, porque você já fez a análise, entendeu? Diária. E no dia seguinte, você vai acordar e vai falar, olha, se essa situação aparecer de novo, eu vou fazer de outra forma. Então é muito profundo, mas requer dedicação, persistência, como tudo. Né? Então você pode, para começar, você pode escolher algum dia da semana para fazer o exercício, só para você ficar engajada. Depois você gostou, tá dando certo, aí você faz todo dia. Só para ver como você se sente, né? Para não ficar uma imposição, tem que fazer, não tem que fazer. Você vai fazer se você quiser, mas se você souber o benefício disso para você, duvido que você não vai fazer. Não vai fazer de novo, né? Eu prefiro ficar no purgatório, sabe? É melhor. Vai passar o filminho lá. Eu vou ficar assistindo as cenas da minha vida. Bem legal. Que nada, faz diariamente que vai ser muito mais produtivo. Adianta o serviço. Adianta o serviço. Ai, gente, que conversa boa, né? Ainda mais do Dia das Mães, falando das mulheres. Doutora Sandra, muito obrigada. Eu gostaria que você deixasse o seu recado e os seus contatos para o pessoal te encontrar. Então, os meus contatos é um telefone, é o grupo no WhatsApp. Isso? Pode ser. Você não tem nenhuma página em rede social? Tenho no Instagram, mas eu não tenho alimentado. Ela não mexe. Eu não tenho alimentado muito essa página. Eu vou alimentar. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar o telefone da doutora Sandra aqui embaixo. Tá bom. E na medida que vocês mandarem as dúvidas, eu mando para ela e eu respondo, eu repasso para vocês a resposta dela. Pode ser? Pode, claro que sim. Muito obrigada pela participação. Então, eu queria agradecer profundamente a Cibele, porque uma matéria como essa é uma matéria muito importante e eu desejo para todas as mães, todas,
um dia muito feliz no Dia das Mães, com seus filhos, se possível, Se né? possível, é isso. E se eles não estiverem presentes, eles estão no coração, com certeza absoluta, tá bom? Muito obrigada. Eu aproveito isso para agradecer a minha mãe. Mãe, muito obrigada pela vida, por tantos ensinamentos, mas principalmente pela vida. Verdade. E muito obrigada, doutora Sandra. Continua aprendendo muito com essa mulher que é grandiosa no conhecimento. Obrigada. E no coração, porque não adianta só ter conhecimento e não ter acolhimento. E é isso que eu sinto de você. Obrigada. Muito obrigada. Boa semana para todos. Feliz Dia das Mães.